Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e nessa nossa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre conversor sigma delta. Então a gente já fez duas aulas sobre esse tipo de conversor e nessa nossa aula de hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Na aula passada a gente falou sobre a etapa do modulador, falamos do modulador de primeira ordem e hoje vamos falar do modulador de segunda ordem. Então fica comigo até o final do vídeo para que você veja quais são as principais diferenças e como é que esse modulador interfere no desempenho do nosso conversor. Vamos lá. Então olha só, conversor AD do tipo sigma delta, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o bloco do modulador ainda, só que agora a gente vai exemplificar para você o modulador de segunda ordem, tá? Como é que esse cara funciona, tá certo? Mas antes da gente mostrar isso para você, queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, tá? Te peço também para você compartilhar esse vídeo com quem você gosta, com quem você acredita que possa beneficiar com ele. Você está estudando a parte de conversores, tem alguém que você conhece, está participando de algum grupo de WhatsApp, por exemplo, que as pessoas estão ali estudando eletrônica ou estão estudando conversores, então compartilha esse vídeo em dois grupos. Ou então pega duas pessoas que você conhece e compartilha com essa pessoa. Isso vai estar ajudando muito a gente e a gente não chegou até aqui sozinho. A gente conta com a sua colaboração para isso e a gente agradece de coração. Então vamos lá. Olha só, o diagrama de blocos do modulador de segunda ordem. Nas aulas passadas eu mostrei para você que esse conversor ele tem uma etapa, tem um bloquinho lá de modulador. A gente só está mergulhando um pouquinho nesse bloquinho do modulador. E esse modulador ele pode ser de segunda ordem. Professor, então como é esse modulador de segunda ordem? Olha só, ele tem esse diagrama de blocos aqui, tá? Então ele envolve a entrada analógica, tá certo? Que a gente já mostrou para você. Vai passar por esse somador, que o outro também tinha, esse somador. E vai ter a etapa do integrador, só que dessa vez você tem dois integradores, tá? Você tem o integrador 1 e o integrador 2. O integrador 1 tem essa expressão aqui, ó. Essa é a expressão de um integrador, utilizando aí a tua transformada Z, tá certo? Então é 1 sobre 1 menos Z menos 1, tá? Então você tem o teu integrador 1 e você também tem o teu integrador 2, que aí já utiliza a mesma expressão do integrador da aula passada, tá certo? Você tem Z a menos 1, 1 menos Z a menos 1 aqui, tá? Então você tem esses dois integradores no teu diagrama de blocos. E entre cada um você tem esse somadorzinho aqui, que a gente mostrou também na aula passada, cuja saída, né? Na verdade, cuja entrada de cada um desses somadores é a saída desse conversor DA que a gente tem aqui. Esse conversor DA de 1 bit aqui que a gente tem. Tá? E a saída desse integrador vai entrar mais uma vez nesse conversor AD de 1 bit. E a minha saída vai ser justamente o nosso YI que a gente falou na aula passada, tá certo? Só que a expressão do YI dessa vez é um pouco diferente da aula passada. Você tem agora ó, o x de i menos 1 mais esse errinho aqui, menos duas vezes esse erro, com esse índice aqui a menos 1, mais, tá certo? É de i menos 2. Então você tem essa modificaçãozinha aqui nessa expressão do teu YI. Isso aqui em termos de informação, tá certo? Quando a gente falar dos nossos exemplos, a gente vai se aprofundar um pouco mais em cada uma dessas etapas. A gente vai exemplificar a utilização desse conversor para que você possa entender mais profundamente cada uma dessas etapas. Mas a gente mostra aqui para você como é que funciona o diagrama de blocos para você saber o que tem dentro desse diagrama de blocos e conhecer um pouco mais profundamente, tá? E saber o que é que a gente está utilizando, tá certo? E aí a gente tem algumas nuances da diferença entre esses moduladores e como isso influencia no desempenho do conversor. Olha só isso, tá? Aumentar a ordem do modulador tem interferência na modelagem do ruído. Tá certo? Tem interferência na modelagem do ruído. Em que sentido? Ele desempenha uma operação diferencial de maior ordem. Como você está vendo aqui, tá? Ou seja, você tem uma segunda ordem nesse caso, tá? E ele produz um erro menor em baixas frequências. Como é que isso funciona? Se você verificar aqui a modelagem do ruído para esse cara, ó, você tem a densidade de potência versus a frequência. Primeira, segunda e terceira ordem. Você verifica o seguinte, nas baixas frequências aqui, ó, o azul, que é o de primeira ordem, ele já está maior aqui, ó. Ele já está maior, tá certo? Ou seja, olha o que ele está dizendo aqui, produz um erro menor em baixas frequências quando eu aumento a ordem. Então, o que é que ele está querendo dizer? Verifica o de terceira ordem. Aqui nas baixas frequências, ele está o menor de todos, tá? Então, o erro nesse caso é menor.
E aí o de primeira ordem tem um erro maior. Então, à medida que eu vou aumentando aqui a ordem, ó, eu vou diminuindo esse erro. Só que eu tenho alguns problemas nesse sentido, né? Tem alguns problemas. Quando eu aumento a ordem aqui nas altas frequências, ó, aí eu também inverto esse processo do erro. Aqui já tem um erro maior no terceira ordem e um erro menor no de primeira ordem, tá? Aí é o que a gente diz aqui, ó. Apesar das vantagens, esquemas com ordem maior que 2 podem apresentar problemas de estabilidade. O que é que isso significa, professor? Saída não acompanha as variações da entrada. Eu tento sempre colocar as informações bem direitinho aqui para você entender basicamente o que é que a gente está colocando aqui, tá certo? De forma bem didática para você saber, tá? E aí você tem essas informações que esse modulador influencia basicamente no erro, nessa modelagem do ruído, tá certo? Então você tem o funcionamento dessa forma aqui para o teu diagrama de blocos do teu conversor sigma delta na etapa de modulação, tá certo? Então agora você já sabe como é a influência desse modulador, tá? Da ordem desse modulador que a gente mostrou de primeira ordem, mostramos de segunda ordem, tá certo? Para você, como é que ele influencia no desempenho do teu conversor, tá? Coloca aqui nos comentários se você gostou dessa aula, se ela ajudou você nos seus estudos. Desejo bons estudos para você, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana. Curte e compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, beleza? Beijo grande, forte abraço e vamos em frente com mais conhecimento. Vamos lá!